o pensamento e o poder cósmico. Diz que o pensamento governa o mundo, pois sempre encontra um meio de se transformar em ação. Na opinião de Ralph Waldo Emerson, o pensamento é um atributo daqueles que sabem como exercê-lo, e também dele a frase: o homem é aquilo que pensa ser durante todo o tempo. Aprenda a respeitar e a ter uma profunda consideração por seus próprios pensamentos. Sua saúde, sua felicidade, seu sucesso na vida, assim como também sua paz de espírito, são em grande parte determinados por sua consciência do poder do pensamento. Você já deve ter ouvido dizer que os pensamentos são coisas e também que se fazem executar por si mesmos. Seu pensamento é uma vibração mental e um poder definido, enquanto que sua ação nada mais é do que uma manifestação e expressão exterior e temporal dele. Se seus pensamentos são sábios e bons, suas ações também o serão. Ao conceber e considerar cuidadosamente um pensamento, você está, na realidade, liberando seu poder latente e transformando-o em ação. Disse William Shakespeare: nossos pensamentos são realmente nossos, mas seus resultados absolutamente não o são. Concentre seu pensamento em coisas realmente verdadeiras, agradáveis e elevadas, e convença-se da força de seu próprio pensamento. Acredite nos poderes cósmicos do seu pensamento e acabará por descobrir que o ato de pensar lhe dá esse poder. Tudo aquilo que se pensa e sente ser verdadeiro acaba por se manifestar na própria vida. O destino é uma criação do próprio pensamento e sentimento. Sentimento, no que se refere a pensamento, significa interesse. Este é o significado da sentença bíblica. Ele é tal qual os seus pensamentos. Provérbios capítulo 23, versículo 7. Sempre que uma pessoa está vitalmente interessada em sua profissão, em seu trabalho ou em alguma tarefa especial, termina por ser bem-sucedida, porque põe nela seu coração, isto é, todo o seu ser, pois está, no caso, pensando em profundidade ou sentindo a realidade de seu pensamento. Pense com confiança no poder do seu próprio pensamento, que coisas maravilhosas ocorrerão em sua vida. A verdade cósmica e o detetive. Um detetive confidenciou-me no ano passado que estava às voltas com um caso bastante complicado, que lhe estava dando muito que pensar sem que, entretanto, conseguisse atinar com a solução. Ele considerava o caso muito difícil e acreditava que os implicados haviam deixado o país, o que tornava sem sentido e praticamente ineficiente a busca que vinha realizando. Ciente disso, disse-lhe que a primeira coisa a fazer era mudar a crença ou o pensamento que o dominava, pois ele estava confuso, isso é, pensando uma coisa e fazendo outra. Era imperioso que ele modificasse sua crença, convencendo-se de que a inteligência cósmica infinita existente em seu subconsciente era dotada de sabedoria e conhecimento infinitos, e assim podia revelar-lhe o local em que se encontravam os criminosos envolvidos no roubo que investigava. Admitiu ele. Então, imediatamente que seu pensamento era realmente contraditório, pois sua cabeça dizia uma coisa e o coração outra, o que não permitia que coisa alguma acontecesse. Eis a fórmula que sugeri, que ele prontamente adotou
e passou a usar. Tenho profunda e sincera fé e convicção na supremacia da inteligência infinita, existente no íntimo de meu ser. Entrego neste momento este caso particular ao meu subconsciente e seu poder cósmico, cônscio de que sua solução se verificará automaticamente. Sei que esta minha convicção está se desenvolvendo em divina ordem e por isso dou graças ao Senhor. Este procedimento foi adotado repetidamente durante várias noites, sempre como se fosse cada uma delas a primeira vez, o que determinou um fortalecimento de padrões mentais. Ao fim de uma semana, o detetive conseguia penetrar nas camadas mais profundas do seu subconsciente e afirmar uma convicção. Na manhã do 8º dia, quando se barbeava, seu pensamento se fixou em uma pequena localidade do sul da Califórnia, para o qual imediatamente se dirigiu com um companheiro de trabalho. Ali encontrou finalmente os 2 ladrões, prendendo-os e recuperando as joias roubadas. Provou assim ele, sem sombra de dúvida, os maravilhosos resultados que se podem obter com um pensamento dotado de poder cósmico. Um caso memorável. Não faz muito tempo, quando fazia uma palestra em Palm Springs, vinha conhecer um homem no Hotel Spa, que me disse o seguinte: o senhor se lembra daquilo que me disse na Índia há 16 anos? Não consegui lembrar-me do homem e nem da conversa a que se referia, mas ele a recordou para mim. Na ocasião em causa, ele desejava vir para a América, mas sempre se detinha a pensar nas dificuldades para a obtenção do passaporte, do problema das cotas de imigração, de sua falta de recursos financeiros e também na ausência de amigos nos Estados Unidos. Eu lhe dissera então que ele estava pensando exatamente nos obstáculos, dificuldades e impedimentos, e também reagindo às circunstâncias e condições inerentes ao problema, o que não constituía uma boa prática de pensamento. Pelo contrário, era um comportamento absurdo e tolo, porquanto a mente amplia aquilo que se concentra, em que se fixa. Mostrou-me ele então a prece que eu escrevera há mais de 15 anos. A inteligência infinita responde o meu pensamento, pois sua natureza é responsiva, e isso me dá a certeza de que o caminho para os Estados Unidos me será, em divina ordem, oportunamente indicado, mantendo meu pensamento tranquilo e contritamente voltado para isso, até obter uma resposta que realmente me satisfaça. Ao pensar tranquilo, vívido e fixamente em uma resposta a essa minha prece, sei que estou ativando em meu subconsciente sua sabedoria subjetiva, fazendo assim com que a mesma se manifeste e me compila a tomar todas as medidas necessárias à realização de meu desejo. Observou ele que meditara muito, dia e noite, durante um mês, sobre o conteúdo dessa prece, vindo então a conhecer o industrial americano, ao qual servira de guia em sua visita a várias partes da Índia. O americano, que ficara muito bem impressionado com seus serviços, fornecera-lhe a passagem para Nova York, empregando-o como seu motorista com um salário maravilhoso. Esse homem sabia o que estava mentalmente fazendo e sua mente, ao receber a impressão do seu pensamento, havia atuado na mente do industrial americano, levando-o a satisfazer seu desejo.
convém lembrar que todos os homens e mulheres que parece estar nos ajudando a atingir nossos objetivos nada mais são do que meros mensageiros utilizados pelo subconsciente cósmico para auxiliar-nos no desenvolvimento de nossa própria vida. O pensamento cósmico e seu reconhecimento. Um homem perguntou-me recentemente como podia saber quando estava realmente pensando. Disse-lhe que a pergunta era muito boa e que a resposta consistia simplesmente no seguinte: você está pensando quando está ativando sua mente segundo as verdades eternas e as verdades cósmicas de Deus, que são sempre as mesmas, ontem, hoje e amanhã. Você não está pensando no verdadeiro sentido do termo quando está, na realidade, reagindo a manchetes de jornais, a propaganda de rádio ou ainda segundo a tradição, dogmas, credos ou condições e circunstâncias ambientais. O homem quem fez aquela pergunta, para dizer a verdade, não fazia mais do que absorver os pensamentos dos colunistas do Los Angeles Times e se deixara impregnar pelas ideias dos políticos municipais e estaduais. Seus pensamentos não eram realmente seus, mas antes de outras pessoas e em sua maioria de natureza negativa. A luz se fez, então, imediatamente, e ele passou a pensar por si próprio, adotando uma legenda como legenda espiritual, a seguinte passagem bíblica: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isto o que ocupe os vossos pensamentos. Filipenses capítulo 4, versículo 8. A partir de então, sempre que alguns pensamentos ou ideias se lhe apresentavam, ele pesava cuidadosamente aqueles que eram contraditórios até chegar a uma conclusão mental que lhe permitisse determinar, sob o ponto de vista dos princípios espirituais, qual era o verdadeiro. E sempre que lhe ocorria um pensamento negativo, proclamava com toda a contrição e convicção: o infinito cósmico jamais falha. Eu nasci para vencer, pois a inteligência infinita do meu subconsciente me proporciona o poder e a força, assim como também a resposta de que necessito. E agora ele já consegue pensar segundo aquilo que é divinamente verdadeiro, o que constitui o verdadeiro pensamento cósmico, e seu pensamento não mais se deixa dominar pelo medo ou preocupação, o que dá à sua mente uma sensação de serenidade. A neutralização de sugestões negativas. Uma mãe profundamente nervosa veio ver-me recentemente, pois estava preocupada com o fato de que seu filho viesse contrair a poliomielite. Além disso, as notícias sobre câncer que apareciam na televisão e no rádio a deixavam perturbada, levando-a a imaginar que estivesse com alguns sintomas daquela horrível doença. Ela se encontrava em um estado de nervos que a levava a pensar que tudo a afetava, até mesmo as mais suaves brisas. Mas acontece que ela não estava realmente pensando, e sim reagindo aos seus próprios temores e à própria negatividade do mundo. Procurei esclarecê-la sobre o poder do pensamento cósmico, dizendo-lhe que todo pensamento tende a se manifestar, a menos que seja neutralizado
por outro pensamento de maior intensidade e força, pois o verdadeiro pensamento espiritual é completamente livre do medo e da ansiedade. Ela começou então a perceber que todos os temores nada mais eram do que reações e boatos, falsas crenças e uma visão errada das coisas. Em outras palavras, ela estava exteriorizando a causa ao invés de se compenetrar da existência em seu íntimo de um poder cósmico criador, sempre pronto a fluir instantaneamente em resposta a um pensamento seu. Ela adotou então mentalmente a conclusão simples e direta de, a partir daquele momento, separar o joio do trigo, o falso do verdadeiro e o receio daquilo que realmente desejava. Compreendeu ela finalmente, com toda clareza, que todos os seus temores e receios eram motivados simplesmente por um falso enfoque das coisas, isto é, por atribuir poder às coisas exteriores e ao falatório e propaganda dos homens em geral. Disse-me recentemente a referida mulher: como é maravilhoso saber que sou a única pensadora do meu universo e também que meu pensamento é criador e que todas as sugestões, condições e circunstâncias do mundo não o são, possuindo apenas um efeito sugestivo e sendo todas passíveis de modificação pelo meu pensamento criador, e que sempre que penso divinamente, meus pensamentos de bondade estão impregnados de poder divino. Essa mulher é atualmente uma mulher que pensa de forma positiva e construtiva, pois é alguém que pensa sempre segundo a linha vantajosa da verdade cósmica. A cura pelo pensamento cósmico. Tive uma longa conversa com uma mulher que se dizia completamente confusa e perturbada pela seguinte passagem bíblica: se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Lucas capítulo 14, versículo 26. Essa mulher havia abandonado a antiga tradição religiosa que praticava, que era também a de seus pais, que a tratavam com muita severidade e que lhe havia desenvolvido um profundo sentimento de repulsa para com os próprios pais. A própria explicação que lhe dei veio a se constituir na cura daquela situação mental em que se encontrava. Fiz-lhe ver que a palavra odiar constante da Bíblia tem como significado amar menos, rejeitar, repudiar. E que, para limpar a mente de falsos conceitos e de tudo aquilo que os mesmos significavam, ela precisava passar a pensar por si própria e segundo uma linha de harmonia, de saúde, de paz, e com a mente sempre voltada para todas as bênçãos da vida. Em outras palavras, no pensamento espiritual cósmico não pode haver antagonismo ou oposição para com os próprios pais. As religiões podem ser diferentes, mas lhe devem ser facultado acreditar naquilo que desejarem e terem suas próprias peculiaridades. Há normalidades de crenças excêntricas, devendo, não obstante, os filhos amá-los e desejar-lhes todas as bênçãos de Deus, assim como também pensar neles com carinho e amor em todas as oportunidades. Ela podia, entretanto, refugar e rejeitar mentalmente a crença religiosa de seus pais sem qualquer sentimento de rancor ou amargura para com eles. Expliquei-lhe
que Jesus estava apenas falando parabolicamente ao exortar os homens e as mulheres a obedecerem à sabedoria e às verdades eternas da vida e a rejeitarem todas as ideias e conceitos errôneos sobre Deus, vida e universo. A mulher em questão, assim convencida, decidiu-se a abdicar de qualquer sentimento de ódio e de ressentimento para com seus pais, acabando por compreender que, ao venerar e honrar e confiar na presença divina em seu íntimo, estava também automaticamente dedicando aos mesmos e ainda a todos os homens e mulheres do mundo sentimento de amor, de benevolência, pois o amor é o elemento fundamental da lei cósmica. O caso do homem virtuoso e desafortunado. Alguns meses atrás, tive uma entrevista com um homem que me declarou o seguinte: não bebo, não fumo, não jogo e não sou adúltero. E não obstante, estou sempre às voltas com problemas negativos, tais como o fracasso financeiro, infelicidades e coisas desse gênero. Já estive em tratamento com psiquiatra por mais de um ano, mas tudo sem resultado. Por que está Deus me punindo dessa forma? Esse homem era membro de uma certa igreja ortodoxa e aparentemente seguia todas as suas normas e prescrições meticulosamente, ao menos segundo seu aspecto externo. Todas as manhãs e noites fazia suas orações e se considerava uma pessoa boa, leal e fiel a Deus. E, entretanto, no momento se permitia resmungar e reclamar contra Deus, chegando mesmo a acusá-lo de não ser justo para com ele. Expliquei-lhe, em vista disso, como funcionava sua mente, mostrando-lhe as razões de todos os seus problemas e esclarecendo-o sobre o fato de que poderia seguir fielmente todas as regras e regulamentos religiosos e também praticar formalmente sua religião, e não obstante vir a sofrer por uma questão de pensamento errôneo e de falsa crença, toda sorte de limitação, atribulações e padecimentos. Seu falso conceito de que Deus, a suprema inteligência existente em seu íntimo, o estava punindo era a causa de todas as suas dificuldades, em decorrência às suas próprias leis mentais. Pois ele é tal qual sobre os seus pensamentos. Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Na realidade, aquele homem estava sendo atormentado e perseguido por suas próprias falsas crenças e, mais ainda, estava dominando pelo medo do fracasso, sentimento esse que, na verdade, era responsável pelo fracasso de todos os seus empreendimentos. Fiz-lhe ainda ver que não é o corpo que comete o adultério ou que é virtuoso, uma vez que o mesmo apenas obedece ao comando da mente. Seu corpo não pode fazê-lo cometer erros ou praticar ações desonrosas, tais como roubar e assaltar. Tudo isso é decretado mentalmente e seu corpo nada mais faz do que obedecer suas ordens mentais. O pensamento e o sentimento são os elementos que realmente governam sua vida e são também, por isso mesmo, as causas de todas as suas experiências. A interação entre a mente consciente e o subconsciente constitui a base de todos os eventos da sua vida. O subconsciente se limita a aceitar aquilo que lhe é determinado pela parte consciente da mente
e a produzir eventos e experiências correspondentes, tanto bons, maus como indiferentes. Essa explicação produziu efeito e levou o homem a adotar a seguinte oração, que passou a usar regularmente pela manhã, à tarde e antes de dormir. Conservo minha mente em Deus, e assim mantenho-me em perfeita paz, no qual encontro sempre ordem, harmonia e amor divinos. Não há palavra de Deus que seja destituída de valor. As palavras que pronuncio são cheias de espírito e de vida. Reconheço a presença divina em todas as minhas transações e assuntos. Minha mente está sempre voltada para Deus. Considero-me abençoado e a lei da bondade faz com que eu seja bem-sucedido na vida. Todas as verdades que pronuncio são dotadas pela sabedoria cósmica, de vida, de amor e de significação, e causam profunda impressão em meu subconsciente. Sinto-me feliz em saber que Deus mora em meu coração, pois Ele é a minha própria vida. Conservo em meu coração estas suas palavras. Creia-me. Eu coabito contigo, ó homem de Deus, e tu coabitas comigo. Sei também que, quando olho para os outros homens, estou na realidade vendo Deus sob forma humana, e por isso abençoo e dedico pensamentos afetuosos a toda a humanidade. Minhas palavras são sempre criadoras e meu subconsciente se mostra sempre responsivo a meus desejos de saúde, harmonia e paz perfeita. Tanto em minha casa como em meu coração e em todos os meus assuntos. Sei e acredito que sou orientado por Deus em todos os momentos e de todos os modos, e que todas as minhas ações são governadas pelo Espírito Cósmico Divino. Aquilo que eu determino, assim se verifica. Encontrei finalmente em meu próprio coração a joia da eternidade. Ele, depois disso, recebeu várias promoções do seu emprego, uma grande firma industrial, e acabou por encontrar a paz de espírito que foge à própria compreensão das pessoas. Um meio de progredir. Uma jovem senhora que trabalha em um salão de beleza perguntou-me certa feita por que não conseguia vencer na vida e ganhar mais dinheiro. Queixou-se ainda de que se sentia inferiorizada em relação às demais pessoas e também desprezada, o que vinha deixando bastante deprimida. Ela não era nem boa nem má. Possuía uma renda razoável e vivia em uma área retirada do centro da cidade. Seu caso consistia essencialmente no fato de ela não ter pensamento próprio, pois tudo que fazia ou experimentava era em decorrência à lei das médias. Essa lei nada mais é do que a lei das massas, que se faz sentir em todos nós e que nos leva automaticamente a acreditar em doenças, acidentes, fracassos e infortúnios de toda espécie. A mente da massa é eminentemente negativa, mas também seu lado bom. Assim como, por exemplo, o pensamento construtivo de milhões de pessoas dotadas de espiritualidade que incute na mente da massa pensamentos de amor, de paz, de alegria, de sucesso, de confiança e de fé em Deus e em todas as coisas boas. Essas pessoas, entretanto, são vastamente superadas pela grande maioria daquelas que se deixam mergulhar na negatividade e na ignorância. E por isso que, de acordo com a lei das médias, ninguém deve viver completamente só e isolado.
A pessoa que não dispõe de pensamento próprio e não obedece à sua consciência cósmica interior tende automaticamente a se tornar uma vítima da mente da massa, cuja força acaba por se impor à receptividade de sua própria mente, anulando-a completamente e determinando-lhe toda sorte de problemas. Essa jovem senhora acabou por se convencer de que tudo o que lhe estava acontecendo era, em síntese, a soma total de tudo aquilo que ela havia pensado até então, mais os pensamentos e crenças dos outros, porquanto ela havia abdicado de pensar por si própria. Desde então, passou a ativar espiritualmente sua própria mente, ao qual, em curto prazo, começou a agir sobre seu subconsciente, levando-a a descobrir a existência de uma grande diferença entre o pensamento espiritual cósmico e o pensamento da média massa. Sob a ação do pensamento da média massa, a pessoa não tem controle sobre sua vida mental, ficando assim impossibilitada de comandar corretamente o próprio subconsciente. Ao adquirir a capacidade de selecionar mentalmente suas ideias espirituais, aquela senhora passou automaticamente a impressionar também seu subconsciente, fazendo com que as coisas maravilhosas acontecessem em sua vida. Eis a prece que ela passou a fazer repetida e diariamente. Sei e aceito que Deus é um espírito vivo existente no íntimo do meu próprio ser. Sei também que Deus é um sentimento ou convicção profunda de harmonia, de paz, de saúde interiores e, enfim, o movimento do meu próprio coração. O espírito ou sentimento de confiança e fé de que me sinto agora possuída é o próprio Espírito de Deus e sua ação divina sobre a minha mente. Tudo isso é Deus, assim como também o é o poder criador existente no íntimo do meu próprio ser. Tenho fé e confiança em que a bondade, a verdade e a beleza sempre se manifestarão em minha vida. Esta fé em Deus e em tudo aquilo que é bom é onipotente e, portanto, capaz de remover todas as barreiras. Desligo-me neste momento de todos os meus sentidos e me abstraio completamente do mundo, voltando-me para aquilo que é belo, bom e único. Aqui coabito com meu Pai, sem qualquer restrição de tempo e espaço, e também com o Todo-Poderoso. Sinto-me livre de medo e também do veredicto do mundo e da aparência das coisas. Sinto agora sua presença, que é o sentimento da prece atendida ou a presença da minha bondade. Sou aquilo que almejo ser. Sinto que sou também aquilo que desejo ser. Este sentimento ou estado de consciência é apenas a ação de Deus em meu próprio ser. É seu poder criador. Dou-lhe graças pela alegria da prece atendida e descanso em paz, pois sei que tudo está feito. Esta jovem senhora é atualmente a orgulhosa proprietária de seu próprio salão de beleza, que vai de vento em popa. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Arte da Oração. Para quem não me conhece, meu nome é Luísa Helena e você está aqui no canal Arte da Oração. Como foi maravilhoso poder narrar esse capítulo 17. Gente, quantas questões na minha mente foi resolvida através deste capítulo 17. Que coisa gloriosa!
Eu espero que também você que ouviu, essa narração até agora, possa também ter tido bastante clareza sobre a formação dos pensamentos, o que são pensamentos verdadeiros, o que não são pensamentos verdadeiros, sobre os pensamentos da massa, como que realmente nós somos influenciados a dizer, a falar, a vestir, a pensar, Então, esse capítulo ele foi realmente um divisor de águas na minha vida de uma forma extraordinária. Olha que eu já tinha lido este livro, algumas vezes antes, mas hoje eu tive uma total clareza, como se tivesse tirado uma tampa dos meus olhos e da minha mente sobre relação à formação dos pensamentos. Então eu desejo a você também que essa clareza possa estar no seu coração, na sua mente, que nós possamos pensar por nós próprios, pensar com a mente divina, pensar a cada dia com a mente de Deus, pedir a Ele mesmo que implante as verdades da mente dele na nossa mente, para que realmente nós possamos viver um paraíso na terra, viver um paraíso dentro de nós, a paz que excede realmente todo entendimento. Então quero convidar você que não é inscrito no canal Arte da Oração, que possa já estar se inscrevendo, possa estar tocando no botãozinho aí vermelho para receber todos os demais livros que a gente vai estar narrando aqui no canal, A gente vai ter mais um capítulo para estar acabando de narrar o livro A Força do Poder do Subconsciente. Então eu agradeço a você por ter ficado até agora, neste capítulo, ouvindo. Falo a você que assim que tiver oportunidade, que você possa estar ouvindo novamente, porque isso ajuda sim o canal, o YouTube reconhece que o conteúdo é relevante, mas também o meu propósito é que nós possamos transformar os nossos pensamentos. Então o meu objetivo maior é esse. Eu quero like, eu quero comentário, eu quero sugestões, quero sim, mas também eu quero ter pessoas que eu ajudei através do livro do Joseph Murphy a transformar pensamentos e consequentemente as nossas vidas serão transformadas mediante a transformação dos nossos pensamentos e sentimentos. Então eu agradeço você também que já é inscrito no meu canal, que muitas vezes deixa com joinha, muito obrigada e gratidão por isso. E eu espero vocês no próximo vídeo. Obrigada por deixar eu entrar com a minha voz no seu carro, na sua casa, aonde você estiver, clicando aí na recomendação dos vídeos do YouTube e ouvindo a minha voz entrando como canal de Deus na sua casa, no seu coração. Então que o grande amor de Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, possa estar no meu coração, no seu coração, no coração do Brasil, no coração do planeta Terra. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Pontos a relembrar do capítulo 17. O pensamento governa o mundo. O homem é aquilo em que pensa o dia todo. Aprenda a respeitar e a dedicar profunda consideração aos seus pensamentos e também à sua influência em sua vida. Acredite na força do seu pensamento e acabará por descobrir que ele é realmente poderoso. Crer é uma coisa e pensar outra. Para que seus pensamentos espirituais sejam completamente eficazes, torna-se necessário que você modifique o falso juízo que faz de Deus e das leis divinas. Sempre que alguém pensa no sucesso de um empreendimento,
mas acredita que o mesmo será um fracasso, faz com que esta última crença acabe por se manifestar. Modifique suas falsas crenças e compenetre-se de que nasceu para ser bem-sucedido. Só assim seus pensamentos de sucesso se tornarão realidade. O ser infinito existente no íntimo do seu ser jamais falha. Uma pessoa está realmente pensando quando não há medo ou preocupação em seu pensamento, ou então quando está realmente convencida da existência de uma inteligência cósmica e infinita em seu próprio ser, que responde a todos os seus pensamentos. Essa inteligência é toda poderosa e tudo sabe e conhece. Quando seu pensamento estiver nitidamente consciente de tal coisa, seu subconsciente virá em seu auxílio, dando-lhe a resposta desejada. Todo aquele que é dotado de pensamento espiritual sabe separar o joio do trigo, o medo daquilo que realmente deseja, pois sabe também que só existe um poder que responde a seu pensamento. Jamais atribua poder às coisas ou exterioridades, mas somente ao poder criador existente em seu próprio íntimo e que responde a seu pensamento. Só isto é suficiente para banir todo e qualquer medo. Uma pessoa não está realmente pensando quando se limita a reagir e a concordar com a manchete dos jornais, boatos, propaganda de rádio e opiniões e falsos juízos de outras pessoas. Somente se está pensando quando se faz segundo a orientação e as leis divinas. Você é o único pensador do seu próprio universo e também o responsável pelo seu próprio modo de pensar. As sugestões e ideias dos outros não têm qualquer poder e você pode rejeitar tudo aquilo que não obedece às verdades divinas. Rejeite todas as coisas que não proporcione alegria à sua alma. A palavra odiar significa na Bíblia rejeitar, repudiar todos os falsos conceitos de Deus. Sempre que pensar que Deus está punindo, você estará simplesmente infligindo a si próprio sofrimentos e misérias de todas as espécies, em decorrência exclusivamente de seu destrutivo e negativo modo de pensar. O corpo humano não pode ser responsabilizado por adultério, roubo ou fraude, pois nada mais faz do que obedecer aquilo que lhe é decretado pela própria mente. A lei das médias nada mais é do que as leis das massas, o qual é composta por todos os tipos de pensamentos da mente da média, que em geral acredita particularmente em doenças, infortúnios, tragédias e coisas negativas de todas as espécies. Se você não for dotado de pensamento próprio, essa mente da massa ou lei das médias acabará pensando por você e transformando sua vida em terrível confusão.